E aí, galera do Papo de Cinema, tudo bem? Olha só o prazer que eu tenho de estar aqui, mesmo que virtualmente, com o cineasta português João Pedro Rodrigues, para a gente falar sobre Fogo Fato, um dos principais lançamentos da semana. João, primeiro, muito obrigado por estar aqui falando com a gente sobre o filme. Obrigado. Olá. Te confesso que fiquei muito encantado com esse filme novo, que é um filme sucinto, com um pouco mais de 60 minutos, mas eu gostaria de saber, fiquei curioso, como é que surgiu a ideia para o Fogo Fato? É uma espécie de anedota, porque eu estava no dentista. Estava no dentista e estava a ver uma revista de celebridades, essas revistas que eu normalmente não vejo e não leio, e havia um artigo sobre os descendentes da nossa família real, da família real portuguesa. E nós vivemos numa república desde 1910, mas estas pessoas ainda vêm nas revistas e abriam a casa para mostrar aos comuns dos mortais, do povo, como é que vivem. Apesar de já não terem nenhum significado institucional em Portugal. E o filme, e isso fez-me pensar nesta ideia de como é que nós queremos mostrar-nos aos outros. Como é que nós queremos que os outros olhem para nós. Uma ideia de identidade, que eu acho que é central no filme e central na personagem do príncipe, que não é príncipe, mas porque a ideia também não é tratar da família real portuguesa, porque é mais partir desta ideia de como é que nós queremos apresentar-nos aos outros e como é que e eu penso que isso é muito importante agora nos tempos em que vivemos, através das redes sociais, porque nós construímos uma personagem que gostamos de mostrar aos outros. Eu não tenho redes sociais, portanto eu não faço parte desse mundo, mas é o que eu vejo nos outros, é como é que nós queremos que os outros olhem para nós. Deixa o príncipe falar. Tinha os meus pais. Eu quero ser bombeiro. Por um dia, para aparecer nas revistas. Não, senhora comandante. Um príncipe, bombeiro. Sobre essa questão da representação. E o filme tem algumas camadas nesse sentido, né? Tem uma cena que eu acho especialmente bonita, que é quando os dois se tocam e eles estão representando, eles estão, na verdade, fazendo um treinamento sobre respiração, eles estão fazendo uma representação, eles estão fazendo ali um teatro, né? E acaba isso gerando esse toque, esse envolvimento. A gente tem outros momentos, como eu brinco, até escrevi sobre o filme, eu brinco sobre a questão do salvamento do donzelo na torre, né? O gelo seco faz às vezes da fumaça. E é uma coisa que está sempre presente no teu cinema, né? Essa força da representação, assim, não enxergar, não olhar a realidade de frente, mas representá-la, né? Chegar à realidade de uma maneira talvez mais genuína através da representação. É um pouco mais ou menos por aí? Sim, porque eu penso que essa é a força do cinema. O cinema transfigura a realidade, sublima a realidade de alguma maneira. Parte da realidade, para mim, o real é muito importante e por isso é que é tão importante os corpos, o físico, os lugares, mas é uma ficção, é uma história, e esta é uma espécie de conto, é uma fábula. A ideia de fábula, príncipes e princesas, bem, não há uma princesa, mas há o donzelo, exatamente como lhe chamas, uh, vem dessa ideia de um conto, que também tem uma história na narrativa histórica da narrativa, das histórias, de contar histórias. E por isso o filme parte muito de coisas concretas, da observação, até porque eu nunca fui bombeiro e fiz uma espécie de, acompanhei várias corporações de bombeiros nos quartéis para saber como é que era o trabalho, como é que, como é que se passava o dia a dia de um bombeiro. Porque isso para mim era importante para construir a ficção. Eu queria que falasse um pouquinho, João, sobre a questão do musical, porque me parece que é uma questão de resgate quando a gente pensa no musical clássico lá, especialmente da Era de Ouro de Hollywood, né? Esse musical parece meio que morto, mas ele vem sendo renovado por talvez cineastas. Eu não sei se tu tem um apreço se tu gosta de musical, se era uma coisa que sempre teve no teu radar, sempre quis fazer. Não, eu gosto muito de cinema musical precisamente porque é obviamente falso. Uhum. Essa é, é- são as ferramentas do cinema em funcionamento e são visíveis. E por isso eu nunca tinha feito um musical, mas queria fazer um musical, queria fazer uma comédia.
Eu creio que a comédia é talvez o género mais difícil, porque é difícil fazer rir. E é difícil encontrar o equilíbrio de tom para, para não se cair no grotesco, nem e no óbvio, e fazer alguma coisa com alguma subtileza. Alguém como o Lubitsch, por exemplo, pensando, ou Uhum. Billy Wilder, pensando nos clássicos. O musical clássico, para mim, é muito importante e nós vimos muitos musicais. E também há alguém que pensou no musical clássico para fazer os seus próprios filmes, que foi o Jacques Demy, em França, que também olhou para o cinema clássico e para o musical clássico e fez à sua maneira, em França, um musical que também partia do concreto, do real, mas sublimava e fantasiava, partia para a ficção através do real. Isso para mim são realizadores que sempre foram muito importantes para mim. Que devemos bem tratar, um amigo de verdade, tão fiel como a amizade, que podemos cultivar. João, muito obrigado. Obrigado pelo teu tempo. Eu agradeço em meu nome, em nome da equipe do Papo de Cinema. Espero que a gente se encontre em outro momento. Então, obrigado mesmo. Obrigado. Valeu, até mais.